Você já se conformou que não vai dar para comprar uma placa de vídeo e você também já descobriu que existe uma outra alternativa, que é descartar a placa de vídeo e comprar logo um processador com gráfico integrado capaz de rodar alguns games e segurar enquanto não dá para comprar uma GPU dedicada. Mas até quando a coisa parece simples, ela ainda pode ser complicada. Afinal, mesmo que você já tenha descoberto que existem os processadores com gráficos integrados, você percebeu que tem vários modelos de processadores com gráficos integrados, e aí fica aquela dúvida. Qual deles eu devo escolher? Será que tem real diferença? Será que eu pego um Ryzen 3, um Ryzen 5? Será que eles são todos iguais? Afinal, todos eles utilizam Vega como gráficos integrados? Será que são todas iguais as Vegas integradas? E para tentar ajudar você a responder essa dúvida, eu resolvi trazer um comparativo aqui com diferentes modelos com nomes parecidos e todos utilizando Vega, mas com especificações bem diferentes entre eles. Você precisa assistir o vídeo, não tem outra alternativa. Não vou contar para você agora. E já que você, talvez por falta de alternativa, tenha chegado até essa parte do vídeo, a gente vai contar um pouco para você sobre os processadores com gráficos integrados. Eu trouxe para vocês aqui hoje um comparativo com 3 modelos bem interessantes. O Ryzen 3 4350G, o Ryzen 5 2400G e o Ryzen 5 4650G. Eles se parecem bastante, tanto nos nomes quanto nas especificações, mas essas pequenas diferenças entre eles são bem importantes. Mas a verdade é que quem está pensando em comprar um processador com gráfico integrado pode cair no meio dessa salada de vários Ryzen. A gente tem Ryzen com gráfico integrado já desde os Ryzen 2000. Na verdade, o 2200G e o 2400G foram os primeiros 2 processadores Ryzen com Vega integrado. Eles utilizam a arquitetura Zen, a primeira iteração da arquitetura Ryzen. Depois a gente teve uma melhoria com o Ryzen 5 3400G que usa o Zen Plus, que é uma pequena melhoria em relação aos Ryzen 1000, os Ryzen de primeira geração. E depois nós tivemos processadores que usam o Zen 2, que é os Ryzen 4000. E não se assuste se você não encontrar nenhuma contraparte 4000 sem gráfico integrado. Foi dessa vez que a AMD tomou um gole de juízo e resolveu separar as linhas de processadores com gráficos integrados e sem gráficos integrados. E a forma mais simples de você encontrar quais são os processadores com gráficos integrados é o G no final. Se for um processador com G, quer dizer que ele tem gráfico integrado, pelo menos do lado da AMD. Do lado da Intel é só se eles não tiverem o F, como a gente já explicou para você em todos os outros vídeos que eu tenho certeza que você já assistiu. Mas caso você não tenha assistido, dá uma olhada aqui nesse vídeo onde a gente fala aí sobre os processadores Ryzen com gráfico integrado e a gente tem também ali alguns comparativos e algumas informações importantes para você que está comprando agora ou pensando em comprar um processador com gráfico integrado, além de todos os outros milhares de testes que a gente já tem aqui no canal. Hoje especificamente a gente vai falar desses 3 modelos e comparar para descobrir se tem diferença entre as Vega integradas. Será que é tudo igual? Afinal, os 3 utilizam Vega e a única diferença que você viu no fim foi esse 6, 7, 11. O que isso quer dizer? É tudo Vega, não faz muita diferença. Na verdade faz diferença. Esses números na frente do Vega, ou que estão junto com os gráficos integrados, correspondem à quantidade de unidades de computação gráfica que cada APU tem. A APU é como a gente chama os processadores da AMD com gráfico integrado. A AMD não gosta, a gente não liga, a gente continua chamando com APU. Cada processador traz ali um número diferente. O 2400G tem uma Vega 11, o 4350G tem uma Vega 6 e o 4650G tem uma Vega 7. E se você reparar, 11 é maior do que 6 e também maior do que 7. E aí você tende a imaginar que o Ryzen 5 2400G é a APU mais forte. O que de certa forma não está errado, afinal ela tem mais unidades de computação. Mas lá atrás, quando a gente comparou com o 2200G, quando eles foram lançados, a gente já percebeu que não era tão grande a diferença assim. Então fica aquela dúvida, será que vai fazer diferença ter mais unidades de computação? Em relação aos CPUs, a gente também tem diferenças importantes. Além das diferenças de arquitetura, já que a gente sai do Zen no Ryzen 5 2400G e vai para o Zen 2
no Ryzen 3 4350G e 4650G, a gente tem aqui um ganho maior no IPC, nos clocks e nas controladoras de memória. Uma informação importante que você deve guardar lá para o fim quando a gente for fazer a conclusão e que é bem importante na hora da escolha e dos upgrades. Mas a gente também tem diferença na configuração de quantidade de núcleos e threads. A gente tem aqui um 2400G que tem 4 cores e 8 threads, ele é um Ryzen 5, enquanto que o Ryzen 3 4350G também tem 4 cores e 8 threads, que foi um salto da geração em relação às anteriores. O Ryzen 5 4650G tem 6 cores e 12 threads. Eles têm clocks mais altos, eles trazem uma arquitetura mais nova, uma controladora de memória mais nova, um ganho no IPC, mas o gráfico integrado nos três são exatamente os mesmos. Não tem diferença de gerações, a única evolução que nós tivemos foi em relação aos clocks. Apesar da gente compartilhar a mesma arquitetura e a mesma geração de gráficos integrados com as Vega, já que só houve apenas uma iteração, a gente tem aqui uma Vega 11, que tem mais unidades de computação, mas tem um clock mais baixo, ela tem 1250 MHz. O 4350G, que tem quase metade, com 6 Compute Units, tem aqui 1700 MHz. Já o 4650G, que tem uma Vega 7, com 7 Compute Units, tem 1900 MHz de clock. Então, a AMD meio que tentou compensar no clock essa diferença que existem entre as Vega integradas. Mas a pergunta é, será que resolveu? Será que vale a pena gastar mais em uma nova geração? Ou pegar um 2400G que tem uma GPU mais forte? Será que ela é mais forte mesmo? Vamos dar uma olhada nos testes. Para os testes eu escolhi aqui a nossa bancada com a B450 Aorus M da Gigabyte, 16 GB de memória HyperX Fury 3200 MHz em Dual Channel, um NVMe de 1TB a 2000 da Kingston, um SSD A400 de 240 GB da Kingston, uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master. Nossa bancada com uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master não é exatamente o que você precisa na sua casa. Para você utilizar essas APUs, uma fonte ali na casa dos 400 watts já está mais do que suficiente. Você não precisa de tudo isso, é somente a fonte padrão da nossa bancada. E para os testes eu utilizei o Cooler Box da AMD, que é o Wraith Stealth, que é o mesmo Cooler Box para todos os processadores. Apenas uma ressalva que o 4350G e o 4650G têm o Cooler Box. Na verdade, como eles são versões Pro, que são voltados ao mercado corporativo, eles não possuem o box, mas eles vêm junto com o Cooler Box. Esse sim vem na caixa, mas os processadores não vêm na caixa, diferente do Ryzen 5 2400G. Então se você é apegado a caixas, já está feita a sua escolha aqui, vai no 2400G ou no 3400G. Mas vamos dar uma olhada nos testes que eu fiz aqui, utilizando jogos mais novos, jogos mais antigos, alguns multiplayer, alguns free-to-play, em 720p, em 1080p e 900p, para a gente dar uma olhada num mix na performance desses processadores com o gráfico integrado. Começando por Assassin's Creed Odyssey, rodando com tudo no mínimo em 1080p, aqui a gente vê um desempenho muito próximo, com a diferença mais notável sendo no frame time. O 4650G, com seus 6 cores e 12 threads, consegue um frame time um pouco mais estável do que os 4 cores e 8 threads do 2400G e do 4350G. Em relação às médias e mínimas, a gente teve praticamente um empate técnico em todos os cenários, já que o 2400G, que é quem se saiu melhor nas médias, fez 34, seguido por 33 do 4650G e 29 do 4350G. Nas mínimas a gente teve um empate técnico com 25 para o 4650G e 22 para o 2400G e o 4350G, ficando aqui a limitação clara em cima do gráfico integrado. E os três tiveram um desempenho muito próximo, tanto a Vega 6 quanto a 7 quanto a 11. Em Apex Legends, novamente, a gente teve um desempenho muito próximo. Então, aqui a gente tem uma oscilação porque os cenários mudam. Como não é um modo benchmark, na verdade é um teste no modo multiplayer, a gente vê uma oscilação dependendo do cenário. Mas, nos três gráficos integrados, a gente vê uma média acima dos 60 FPS, ficando ali na casa dos 65 FPS, com raríssimas quedas abaixo dos 60. O desempenho foi muito parecido, a experiência bem próxima, com um bom frame time e com boas médias e mínimas nos três gráficos integrados. Partindo agora para Call of Duty Warzone, rodando com tudo no mínimo em 1080p e 66% da resolução, a gente viu aqui novamente um desempenho muito próximo dos três gráficos integrados. Tanto na Vega 6 quanto na 7 ou na 11, nós temos um desempenho na casa dos 60 FPS, com algumas quedas para a casa dos 50. Novamente, o desempenho vai oscilar de acordo com a área do mapa, a quantidade de players, ou
se você estivesse engajando em algum combate. Eu notei estabilidade um pouco maior no 4650G, com quedas menores do que no 4350G. O 2400G acompanha também a mesma média e as mínimas ficam um pouquinho melhores do que no 4350G, indicando que em alguns momentos pode ser uma ajudinha ali do gráfico integrado, mas a diferença realmente não é perceptível no gameplay. Uma observação é que, independente do CPU que você está utilizando, os três gráficos integrados não entregam um bom frame time. Você vê alguns pequenos micro stutterings ali, alguns spikes no frame time. A boa notícia é que isso não atrapalha a experiência e mesmo jogando muito mal eu consegui algumas kills com os três gráficos integrados. Partindo agora para CSGO, rodando com tudo no mínimo em 720p, a gente vê um cenário bem interessante. Aqui é onde deveriam brilhar os CPUs com arquitetura mais nova, mas a gente não tem tanta margem assim nos gráficos. Apesar de mostrar um consumo na casa dos 80% no gráfico integrado, a verdade é que parece que já chega no limite, mesmo sem um gargalo visual com o percentual em 100% como a gente vê no 2400G, já que o 4650G e o 4350G tem uma média praticamente idêntica de FPS. Os dois ficaram empatados na margem de erro, com 202 FPS para o 4650G, 199 para o 4350G. O 2400G vem um pouco atrás, apesar de serem 20 FPS a menos do que o 4350G, são apenas 10% de diferença e nesse cenário confesso que não faz tanta diferença assim, afinal a gente já está na casa dos 200 FPS. As mínimas ficam em 42, 40 e 35. O 2400G fica atrás com 35 FPS, mas é bom lembrar que essas mínimas a gente só encontra no modo benchmark. Testando aqui no modo multiplayer, todas as APUs conseguiram uma mínima bem superior, bem acima dos 60 FPS. Em Fórmula 1 2020, com tudo no mínimo em 1080p, novamente um desempenho muito próximo dos três processadores. A gente teve aqui uma média na casa dos 50 FPS para os três e uma experiência bem parecida, com um bom desempenho, uma boa média e um bom frame time bem estável. O 4650G e o 2400G empataram com 53 FPS na média, enquanto o 4350G chegou ali na casa dos 48 FPS de média. Nas mínimas, um empate técnico ali com todos os processadores. Tivemos 43 FPS para o 4650G, 40 para o 2400G e 39 para o 4350G. Uma boa média para os três processadores, lembrando que você ainda pode chegar no preset muito baixo caso queira um pouquinho mais de FPS ou diminuir a resolução. Em Far Cry 5 o cenário se repete com o 4650G e o 2400G empatando novamente nas médias com 32 FPS e nas mínimas também com 28 para um, 27 para o outro. O 4350G vem logo atrás com 28 FPS de média e 24 de mínima. Aqui é mais um cenário onde ainda dá para você diminuir para os 720p e ter um pouquinho mais de FPS, já que a limitação clara é o gráfico integrado. Partindo agora para GTA V, rodando em 1080p com um preset customizado com tudo no normal, nós conseguimos uma média de 67 FPS no 4650G e no 4350G, com o 2400G dentro da margem de erro com 64 FPS, então um empate nas médias. Nas mínimas a gente teve ali 49 FPS para o 4650G, 46 para o 4350G e 44 para o 2400G. A gente tem ali uma média bem estável nos três processadores e os gráficos integrados novamente como limitação, mas a gente vê uma média de desempenho bem próxima. Mesmo com mais núcleos, o 2400G não consegue empurrar mais FPS nos gráficos. Em League of Legends, rodamos aqui com tudo no mínimo em Full HD e vimos uma diferença interessante. Aqui a gente começa a ver uma pequena vantagem para a Vega 7, que sai na frente da Vega 6 e da Vega 11. O 4650G com mais núcleos e mais threads consegue ter uma média um pouco maior. O 4350G consegue fazer uns 20 FPS a mais na média em relação ao 2400G, enquanto o 4650G faz cerca de 10 FPS na média. Com os gráficos no máximo, a gente ainda vê uma diferença, mas ela diminui bastante, mostrando que quando a carga vai em cima do gráfico integrado, as diferenças são bem menores, mas quando tem uma folguinha para o CPU, os processadores com mais clock, com mais IPC ou com mais cores e threads conseguem se sair melhor. Partindo para Rainbow Six Siege, rodando com tudo no mínimo em Full HD e 50% de escala da resolução, nós temos uma experiência bem próxima nos três CPUs, com o gráfico integrado segurando bem. As médias ficam próximas dos 90 FPS, conseguindo entregar uma boa experiência e um bom frame time, o que é bem importante num jogo como Rainbow Six. Aqui o 4650G saiu na frente com uma
uma média de 91 e mínima de 79, 10 FPS à frente do 2400G, que teve uma média de 81 e mínima de 79. Um empate técnico na mínima, mais uma diferença de 10 FPS na média. O 4350G fez uma média de 85 e mínima de 73. Então, apesar de ter mais núcleos gráficos, o 2400G não é imensamente melhor do que um 4350G que tem uma Vega 6, por exemplo, ou mesmo do que o 4650G que tem uma Vega 7. Os gráficos integrados tiveram um bom equilíbrio aqui, apesar de ter 200 MHz a mais do que a Vega 6, a Vega 7 também não desponta tanto. Então parece que a AMD quis equilibrar os gráficos integrados e a gente tem uma média praticamente igual em todos os jogos. Existem alguns cenários onde o 4650G se sai melhor, onde provavelmente está tendo uma ajudinha ali da quantidade de núcleos e threads, ou mesmo do IPC se comparado ao 2400G. E também, claro, o clock, 200 MHz a mais do que o 4350G. Em relação ao 4350G e o 2400G, o 2400G na média acaba sendo um pouco melhor, mas é bem pouco, é uma diferença que realmente vai ser imperceptível para você. Em alguns jogos vocês viram que eles não conseguem entregar uma boa média, mas na grande maioria dos casos ele consegue entregar uma média acima dos 30 FPS rodando com tudo no mínimo em Full HD. A outra alternativa é você diminuir para HD, colocar em 720p ou em 900p como eu fiz com o Apex Legends. Os casos onde a gente consegue ver uma pequena diferença, por exemplo, em CSGO, onde os dois processadores mais novos despontam um pouco mais, ainda que a gente tenha visto que o poder gráfico é igual, o poder de processamento do CPU e as diferenças de gerações ajudam bastante, principalmente em jogos que são mais sensíveis ao IPC, ao clock e que são beneficiados por gerações mais novas. A gente viu uma diferença também ali em Rainbow Six Siege, um pouco em League of Legends. E aí você se pergunta, tá, mas se a diferença é só essa, não precisa nem perguntar, eu vou logo no 2400G, que é mais barato. Nem compensa comprar um 4350G só porque é da nova geração, um 4650G que chega a custar até o dobro de um 2400G se ele não entrega o dobro de performance. Você não está totalmente errado. Na verdade, para quem está pensando em comprar agora e precisa da performance só do gráfico integrado e está procurando o melhor custo-benefício, o 2400G certamente é a resposta. Mas a grande diferença em relação a esses processadores e o real motivo talvez da AMD ter criado essa linha e expandido, colocando processadores com 6 cores e 12 threads e até processadores com 8 cores e 12 threads com gráfico integrado, é justamente para quem precisa do processamento do CPU. Então, se você, além de jogar, precisa executar tarefas como programas que utilizam CPU para renderização ou mesmo para o multitarefa, e eu tô falando de multitarefa pesado, não é jogar e ficar no Discord. Mas mesmo para você que só vai jogar e só tá se importando com a performance in-game, ainda existe um diferencial na hora do upgrade. Afinal, quando você for combinar com uma GPU, quando você for colocar uma placa de vídeo na equação, mais cores, mais threads, mais IPC e uma arquitetura mais nova, podem beneficiar. Mas claro, isso só na hora do upgrade. E depende muito da GPU que você vai utilizar. Afinal, se você for utilizar uma GPU de entrada, uma GPU mais simples, talvez ela nem chegue no gargalo do 2400G. Mas se você está pensando em fazer um upgrade para uma GPU mais forte, talvez pegar as APUs mais modernas com uma nova arquitetura possa ser uma vantagem para você. Mas mesmo que você ainda não queira fazer um upgrade de GPU e só vai extrair o máximo da sua plataforma, os processadores da nova geração têm uma vantagem em relação à controladora de memória. Lembra que eu falei lá atrás? E você deve ter se perguntado, e para que serve essa evolução na controladora de memória? Bom, o 2400G com arquitetura Zen conseguiu apenas 3.200 MHz na memória, que foi o clock que eu usei padrão para as 3 APUs, mas o 4350G e o 4650G conseguiram 3.600 MHz na memória RAM, isso com XMP, sem precisar fazer qualquer tipo de ajuste. O Giancarlo lá da The Overclocking Page e o Ricardo da Casual Gamers já conseguiram clocks de 4.600 MHz no 4350G e no 4650G, que trazem controladoras mais novas, então você consegue uma vantagem até mesmo para usar com gráfico integrado. Você ainda pode fazer overclock no gráfico integrado, o 4350G e o 4650G já trabalham com clocks base bem mais altos, mas você consegue fazer um overclock para cima dos 2 GHz, enquanto que no 2400G você vai conseguir ali na casa dos 1500 MHz. Então mesmo para usar com gráfico integrado você vai ter vantagens, afinal além da obrigatoriedade de você usar o Dual Channel para você não perder performance em qualquer gráfico integrado, seja Intel ou AMD, você ter o clock mais alto na memória também vai beneficiar, afinal o gráfico integrado dos CPUs não tem
nenhum tipo de auxílio de memória interna, você vai utilizar a memória RAM, ela é compartilhada, é por isso que some um pouquinho da memória do seu sistema. Então ter clocks mais altos significa que o seu gráfico integrado também vai ter clocks mais altos. Existe apenas uma ressalva a se fazer, nós utilizamos aqui a B450 Aorus M da Gigabyte, que é uma B450. E na hora de você montar o seu setup, se você estiver montando do zero e comprar uma B450, existe o grande risco de ela não vir com uma BIOS que suporte o 4650G e o 4350G. Isso porque eles são APUs mais novas, de uma nova geração, que não possuem suporte nativo na B450, em nenhuma B450 ou placas de gerações e versões anteriores. Isso porque eles foram lançados posteriormente, e apesar de ser possível rodar, de existir o suporte, ele não é nativo, ou seja, ele não estava disponível já no lançamento do chipset ou da placa-mãe. Então você precisa fazer uma atualização de BIOS. Se você quiser optar por esses dois processadores com suporte nativo, você vai precisar de uma A520 ou de uma B550 ou uma X570 para ter o suporte nativo e não correr o risco de precisar passar por toda essa peregrinação do update de BIOS. Já o 2400G possui suporte nativo para as B450 até gerações anteriores, você não precisa fazer nenhum tipo de atualização. O que pode pesar um pouquinho na balança para o 2400G e deixar ele ainda mais atraente se você não pretende fazer nenhum tipo de upgrade ou se você não tem qualquer tipo de intimidade com o update de BIOS, apesar de ser uma coisa bem simples. Se você está pensando em pegar um bom custo-benefício, está aqui o 2400G. É bom a gente lembrar que ainda tem o 3400G, que utiliza a arquitetura Zen Plus, ou seja, ele já tem uma melhoria na controladora de memória em relação ao 2400G e você consegue clocks mais altos também na memória, além de ter um pouquinho de ganho em relação ao CPU do 2400G. Já o gráfico integrado do 2400G para o 3400G são praticamente o mesmo desempenho, a diferença é bem pequena, então você já tem aqui uma representação do que seria o desempenho do 3400G com o gráfico integrado. A diferença ficaria mesmo na hora de combinar com uma GPU. Mas eu quero saber de vocês, qual dos três você escolheria? Você iria no 2400G mais baratinho, mais custo-benefício? Ou pensaria um pouquinho no futuro, pegaria o 4650G? Você iria num 4 cores 8 threads mais novo, mais antigo? Vocês acharam que teria uma diferença maior no gráfico integrado da Vega 11, que ela seria muito melhor do que uma Vega 6, por exemplo? Deixa aí nos comentários. E digam se vocês querem ver comparativos com placas de vídeo dedicadas, para ver a performance dessas três APUs com uma placa de vídeo. Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!